as vicissitudes, as tribulações, mas graças a Deus até aqui o Senhor nos tem abençoado. Talvez alguém esteja se perguntando, bem, mas se ontem nós falamos aqui sobre a justificação pela fé, e a fé é o método de Deus, então por que agora um tema sobre a fé justificada? Essa leitura de Ellen White ela foi bem pertinente e eu penso que ela já resume tudo o que é preciso para que nós possamos fazer a devida apresentação. As outras leituras elas só corroboram, elas só dão mais ênfase e seria interessante vocês terem esses textos também. Depois Jacques poderá passar para vocês, tá bom? Mas por que a fé justificada? Ellen White diz que não há virtude na fé em si, numa das citações que foram aí postas, né? E essa citação até foi lida ontem, onde ela coloca exatamente isso. Para que nós não façamos da fé mais um instrumento de obras, como se fossem obras da lei. Então, para que nós possamos entender tudo de forma corretinha, então nós precisamos entender a razão do tema de hoje, a fé justificada. E eu quero começar dizendo para vocês que a fé precisa ser vista. E esse é o grande problema combatido por Tiago, que a fé estava sendo proclamada, mas a fé não estava sendo demonstrada. Tá? Então, fé proclamada, mas não demonstrada. Então, a fé que é proclamada também precisa ser demonstrada. Dizer, eu sou salvo pela fé, sou justificado pela fé, a nossa vida é uma vida de fé. Sim, está certo, mas não é tudo. Então, eu quero começar voltando novamente para Tiago, só que o versículo é diferente. Porque na tela nós pedimos para colocar exatamente a sua grande declaração de que a fé sem as obras é morta. Essa foi a grande declaração de Tiago, no capítulo 2, versículo 19 e 20, que foram lidos. Mas eu quero destacar o que eu estou dizendo aqui para vocês, que antes de tudo a fé que é proclamada precisa ser demonstrada. E o versículo 18 é que diz isso aí, tá certo? Versículo 2, 18 é que nos diz isso. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Olha aqui agora. Esse é um texto bem provocativo. Então, depois que ele apresenta aqui a provocação, depois que ele coloca aqui a questão, ele é um desafio, ele está sendo desafiador. Olha, meu amigo, você está dizendo que você tem fé, mas me mostra essa tua fé sem as obras. É possível para alguém que aceitou Jesus Cristo como Senhor, alguém que foi justificado pelo amor, alguém que foi justificado pela graça, alguém que foi justificado pelo sangue, alguém que foi justificado pela fé, viver e proclamar essa fé sem demonstrar essa fé? Então, o Tiago está dizendo o seguinte, me mostra essa tua fé, porque eu não estou vendo. Cadê tua fé? Eu não estou vendo tua fé. E a fé precisa ser vista. O outro texto que eu quero convidá-los a lerem comigo é Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. A palavra de Deus diz assim, olha, eu vou ler o versículo 1 e o versículo 2, tá? Diz assim, entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Veja, o texto está dizendo que a fé foi mostrada. E como a fé foi mostrada? Como Tiago exige lá, amigo, me mostra a tua fé sem as obras. Ou seja, a pessoa aí está proclamando, mas não está demonstrando. Então, Tiago está provocando. E aqui esse texto de Mateus é dito o seguinte, que Jesus viu a fé. E como foi que Jesus viu a fé? Jesus viu
pessoas, 4 homens, arrastando um homem, carregando um homem da sua casa até a casa de Pedro. Jesus estava na casa de Pedro, em Cafarnaum. E tentaram entrar de todas as formas. No Desejado, Ellen White diz que eles tentaram de várias formas entrar até a presença de Cristo, mas a multidão atrapalhava. Não estavam oferecendo possibilidades, certo? Mas aí, por sugestão do paralítico, Ellen White deixa isso bem claro, que por sugestão do paralítico, o paralítico diz, rapaz, eu não vim aqui para voltar sem a bênção do Senhor. E a sugestão do paralítico foi assim, então me levem até o telhado, quebrem a casa desse cidadão aí e me joguem lá na presença do mestre. E foi o que fizeram. Eu tento imaginar essa cena, o trabalho, subir no telhado, aqueles 4 homens, com aquele homem ali, amar, sei lá o que eles fizeram. Isso aqui não foi bom, não. Mas eles levaram, quebraram lá o teto da casa de Pedro, eu imagino eles passando aqui a corda agora por debaixo dele aqui, sei lá, e desceram exatamente onde Cristo estava. Aí Jesus, como diz o texto, viu a fé. Então, a fé que está no coração, a fé que é exercida, que é confessada, e além de confessada, é proclamada, essa fé também precisa ser demonstrada. Então, eu quero começar dizendo isso, para ficar bem claro, que aquela pessoa que professa fé, que até proclama fé, mas que não demonstra fé, então, na verdade, ele está sendo presunçoso. Isso não é fé. Tá bom? Então, pegando esse texto, nós temos o quê? Se você se apresenta diante de Deus somente com a fé, então você está promovendo liberalismo na igreja. E junto com o liberalismo, a presunção. Então, se você é um proclamador da fé sem as obras, então você descambou para o lado do liberalismo. O que importa é a fé, é crer em Deus, é o coração, não precisamos de lei, não precisamos de obras, isso é coisa do Velho Testamento, isso aí Deus não pede mais da gente, isso aí é descambar no liberalismo. E a Igreja de Deus, queridos irmãos, ela sempre esteve ameaçada por esses 2 extremos. Um extremo, o extremo do liberalismo, que proclama uma fé que não é fé, mas que, na verdade, é presunção. Porque a fé que não demonstra as obras é presunção. E Ellen White ela fala muito disso, principalmente no Parábolas de Jesus, no Desejado, no Caminho a Cristo, e outras citações mais aí, que nós já falamos, e essas que nós citamos, eu tentei sintetizar, entre tantas citações, aquelas que eu julguei serem as mais necessárias para esse momento. E se você se apresenta somente com as obras, então você cai no outro extremo, que é o extremo do legalismo. E, por consequentemente, aí vem o orgulho espiritual. Esse era o problema de Paulo. Ele chegou a dizer, se alguém pode se orgulhar na carne, esse alguém sou eu. Martim Lutero disse a mesma coisa, mas ele falou da salvação. Então, a pessoa se sente bem com aquilo que está exibindo, com aquilo que está praticando, tá certo? A grande questão é que a verdadeira fé é impossível para ela ser exercida sem as obras, as devidas obras. Mas as obras podem ser exercidas por uma suposta fé, que também é presunção. Também é presunção. A diferença no perfil psicológico é que no liberal ele é presunçoso, ele demonstra uma confiança, que o que importa para Deus é o coração, esse negócio de não pintar unha, de não usar brinco, de não fazer isso, de não comer aquilo, de não fazer... Isso aí tudo é besteira, Deus está interessado no teu caráter, no teu coração. Esse é o argumento. O argumento daquele que apresenta as suas obras, ele diz o seguinte, olha, nós temos que fazer, nós temos conhecimento, a luz chegou até nós, se a gente não fizer, a gente pode se perder. A grande questão é que nunca faz. Aquilo que é o essencial das obras, nunca faz. Então, apresenta a casca da obediência ali, através de algumas exterioridades, comportamentos, e agora começa a se sentir bem também. Exatamente como o liberal. O liberal se sente muito bem, num excesso de confiança, fundamentado nessa fé, nessa suposta fé que é presunção. E o legalista, ele também se sente muito bem, porque ele fez.
estamos nos santificando, olha, deixamos de fazer isso, deixamos de fazer aquilo, e começa agora a se sentir muito bem também. Agora, a grande questão é que tanto um como o outro é perigoso. Esses dois extremos são duas artimanhas de Satanás para nos tirar do verdadeiro propósito e foco que é Cristo Jesus. Segundo ponto que eu quero colocar para vocês, eu deixo só mais um comentário aqui, mas o segundo ponto que eu quero colocar para vocês são as características da verdadeira fé. Então, a verdadeira fé ela tem assim, algumas facetas, algumas caras que precisamos conhecer. Mas, terminando o pensamento lá, veja que nesse versículo de Tiago, capítulo 2, 18, ele termina dizendo assim: com as obras eu vou te mostrar a fé. Embora ele esteja aí lidando com uma dicotomia, com dois extremos, mas essa frase aqui, na minha opinião, é a grande frase do texto. Porque é com as nossas obras que nós vamos realmente mostrar a fé. Isso aí é uma tese bíblica de Gênesis e Apocalipse. Com as obras nós vamos mostrar a fé. Então, pastor, estamos certos no nosso legalismo. Não estão, não. Porque agora entra um grande problema. E é nesse problema que eu vou trabalhar com vocês a partir de agora. Mas antes eu vou apresentar as características da fé. O primeiro problema é de quem essas obras vêm. Quem é o produtor dessas obras? E esse é o primeiro problema. Segundo problema, o nosso conceito de obra. Tem gente que o conceito de obras é muito limitado, porque limitaram o pecado, limitaram a lei, limitaram tudo, inclusive as obras que Deus requer de cada um de nós. Então, vamos às características da fé. Eu peguei alguns personagens para ilustrar tudo isso. Mas esses personagens, eles são tipos de Cristo. Então, a fé perfeita, completa, suprema, absoluta, tudo isso nós podemos perceber na pessoa de Cristo. Então, ao eu falar desses personagens, pensem em Jesus Cristo, na fé absoluta, onde esses homens serviram de tipos, a tipologia está aí, mas Cristo, ele exerceu essa perfeita, essa plena fé. Então, veja, em Abraão, nós temos a fé que obedece. Então, a verdadeira fé é uma fé obediente. Se você tem uma fé que não obedece, então isso não é fé. E é esse o ponto que Tiago apresenta. As obras de Abraão. Então, as obras de Abraão, na verdade, são as demonstrações da sua fé. Então, é dito que Abraão, quando chamado, obedeceu, sem saber para onde ia. Então, ele creu. E, por crer, ele obedeceu. Isso está em Gênesis, mas também está em Hebreus 11, verso 8. Tem muitos textos aqui para comprovar isso aqui, mas eu coloquei só um. Geralmente, quando eu prego esse sermão, eu coloco vários textos aí, mas eu vou deixar só um texto hoje, tá bom? Para a gente poder ganhar tempo. Então, Abraão, a fé que obedece. Hebreus 11, verso 8. Jacó, a fé perseverante. Perseverante. Lá, o que é que diz lá em Gênesis? Não te deixarei se não me abençoares. O Senhor disse para Jacó, me deixa aí. E Jacó disse, eu não vou te deixar se não me abençoares. Isso aí parece até uma prepotência quando você lê Gênesis. Parece até presunçoso e prepotente da parte dele. Mas quando você lê Oséias, capítulo 12, versículo 4, lá diz que quando Jacó fez isso, ele fez com lágrimas, ele fez com humilhação. Então, ele se agarrou aos pés do Senhor com lágrimas, com humilhação. E diz Ellen White que se não fosse essa atitude de Jacó, ele teria sido fulminado ali mesmo, ele perderia a vida dele ali mesmo. Então, Jacó foi perseverante em se humilhar, em chorar e buscar a bênção dele. Então, eu vejo em Jacó a fé perseverante. Quando você vai lá para o Apocalipse, que vai ser nosso último texto desta manhã, eu já estou antecipando, lá está os perseverantes, aqui está a perseverança, e lá está os obedientes, aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Ou seja, teremos a fé de Abraão, teremos a fé de Jacó. É a mesma fé. Nós não temos pluralidade de fé na Bíblia, é uma só fé. E o capítulo 11 deixa isso bem claro para a gente. Em Enoque, nós temos a mesma fé sendo exercida, mas agora com uma faceta nova. E a fé de Enoque eu chamo de a fé que leva a Deus, é a fé que traslada. E para nós que vivemos um pouquinho antes da segunda vinda de Cristo, essa fé de Enoque precisa ser reproduzida em nós, porque nós também seremos trasladados para os céus sem ver a morte.
Essa é a esperança daqueles que estamos vivos agora antes da segunda vinda de Cristo. Enoque, a fé que leva a Deus, a fé que translada, a fé que não vê a morte. E esse é o desejo, e pelo menos é o desejo do meu coração. É o que eu mais anseio, passar por todas as turbulências desta vida e vencer. Isso requer, queridos irmãos, maturidade espiritual, e é o que eu peço a Deus todos os dias. Depois nós temos a fé de Josué, e o texto diz claramente lá em a fé de Enoque, Hebreus 11, verso 5, a fé de Josué, Hebreus 11, verso 30, e o texto diz claramente que Josué foi um conquistador. A ele coube, queridos irmãos, sair vencendo e para vencer. Josué me lembra muito o primeiro cavalo, lá o cavalo do primeiro selo, que sai vencendo e para vencer. E é exatamente esse retrato aqui que nós temos no Antigo Testamento, na pessoa de Josué. Ele começa vencendo, vai vencendo as cidades uma após outras. E ali o texto de Josué apresenta em um momento os 30 reis que ele venceu. Imagine, queridos irmãos, vencendo 30. É uma coisa maravilhosa, mas a fé de Josué é uma fé conquistadora. Eu vejo essa fé nas pessoas que querem a cura, nas pessoas que querem a vitória, nas pessoas que querem a libertação, nas pessoas que realmente querem conquistar seu espaço, sua bênção, a fé conquistadora. Mas a nossa maior conquista, queridos irmãos, é o céu, é o céu através de Cristo Jesus. Depois nós temos em Hebreus 11, 31, a fé de Raabe. Lá o texto diz claramente que Raabe, pela fé, foi salva da morte. Então, quem é justificado exatamente para ter, através de Cristo, a sua morte cancelada. Cristo morreu nossa morte. E Raabe, pela fé, ela foi salva da morte. Então, a verdadeira fé é salva da morte. E nós precisamos exercer essa fé também. Em Hebreus 11, 27, nós temos Moisés, aquele que vê o invisível. Sabe, irmãos, essa fé que vê o invisível, ela precisa ser muito exercida também agora nos últimos dias. Por quê? Porque, como Raabe, haverá um decreto de morte contra nós, mas nenhum dos servos de Deus, depois que a porta da graça se fechar, irá morrer. Antes da porta da graça se fechar, pela fé, muitos também irão morrer. Certo? É a fé exercida também na morte. E eu preguei isso recentemente aí na igreja de Jardim Cruzeiro. Fé para vencer e fé para sofrer as aparentes derrotas, que são as mortes, as tribulações, as perseguições, mas que também é vitória para quem está em Cristo Jesus. Vencer como João Batista venceu, vencer como Isaías venceu, vencer como muitos venceram, tendo seu corpo queimado, sua cabeça decapitada, tá certo? Seu corpo cerrado, vencendo assim também. Então, essas são as características da verdadeira fé. E no caso aqui de Moisés, a fé que vê o invisível. Irmãos, haverá momentos em que nós vamos pensar, diz Ellen White, que Deus nos abandonou, Deus nos deixou na destruição. E a nossa fé será provada até o máximo agora nos últimos dias. Então, nós precisamos ter a força da fraqueza, diz ela. Quando muitos se acovardam, nós temos que manter o estandarte levantado. Nós temos, queridos irmãos, que se manter firme quando os muitos desistem, porque é o período da sacudidura. Talvez isso aí não devesse ser pregado, mas é exatamente o que precisa ser pregado. Estamos vivendo esse momento. E nós que estamos em pé precisamos ter todo cuidado para não ser sacudido, para não ser saculejado e jogado fora, como palha. Então, o precioso material precisa ser provado na fornalha da aflição, no fogo do ourives, diz lá o livro de Zacarias, certo? E de Malaquias também, que é o fogo purificador de Deus. Por quê? Porque a fé tem essa cara. E nós temos que acreditar pela fé que Deus está conosco. Nós temos que ver o invisível, saber que apesar de todas as turbulências, Deus está conosco. E, finalmente, eu citei aqui, no meu sermão eu cito muitos, mas eu vou me limitar a esse mais um somente, que é a fé de Daniel. Em Daniel, queridos irmãos, eu vejo a fé que não se contamina. E você pode pegar aí Daniel 1, verso 8, verso 17, verso 19 a 20. Eu não estou lendo, só estou citando os textos para poder ganhar tempo. Então, porque isso aqui eu estou caracterizando, colocando o perfil da verdadeira fé. Porque tem muita gente presunçosa por aí que só fica com aquela fé conquistadora, reduz a fé a isso e acabou. Outros reduzem a fé somente à obediência. Obedeceu, acabou. Mas eu estou mostrando para vocês que a fé ela é mais ampla, é muito ampla. Mas como eu não posso, por conta do tempo,
apresentar tudo que eu poderia apresentar, então eu estou passando só aqui a ideia central para vocês. Então, a fé de Daniel, como será importante nos últimos dias? Porque Deus terá um povo, terá o seu nome, o nome de Deus, o nome do Cordeiro na testa. A reprodução do caráter de Deus será reproduzida em nós. E como diz o pastor Ayrton Hiller, em um mundo cada vez pior, nós temos que nos tornar uma igreja cada vez melhor. Enquanto aquilo que é sujo fica mais sujo ainda, aquilo que é imundo fica mais imundo ainda, aquilo que é injusto fica mais injusto ainda. Nós que somos justificados pela fé temos que nos tornar mais justos ainda. Nós que somos santos temos que ser santificados ainda. Nós que estamos sendo limpos temos que ser mais limpos ainda. Veja, e isso é colocado depois que a porta da graça se fecha, em Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Então, o processo de santificação não termina com o fechamento da porta da graça, muito pelo contrário. É depois que a porta da graça se fecha que, de acordo com Ellen White, o aprofundamento, que Ellen White chama de aprofundamento do arrependimento, que, para mim, é um supratema que até hoje eu nunca vi ninguém tratando disso. Nunca vi ninguém pregando esse assunto. Na verdade, a única pessoa que pregou, eu preguei esse assunto uma vez em São Paulo, que é o aprofundamento do arrependimento, que é o crescimento na graça. Que ao invés de você se olhar cada vez mais santo, você, na verdade, vai se olhar cada vez mais pecador. Esse é o aprofundamento do arrependimento, em que quanto mais você se aproxima de Cristo, mais impuro você se vê, e mais desejo de ser semelhante a Jesus Cristo você tem. E aí você se agarra, você se apega. E essa é a perfeição que a Bíblia proclama, que a Bíblia prega, e não o contrário. Então, queridos irmãos, dito isso, nós temos aqui essas características da verdadeira fé. Eu ainda cito Paulo, cito João Batista, cito Jesus, cito outros, mas eu vou por aqui, já está bom. Tá bom? E mais um ponto que eu quero tratar com vocês. Agora, o combustível da fé. Já tratei o quê? Que a fé tem que ser mostrada. Já mostrei para vocês que, através da fé, as obras precisam ser vistas. Já falei para você aqui algumas características dessa verdadeira fé. E agora eu vou mostrar para vocês o motivo da fé, ou então o combustível da fé. O que movimenta essa fé. Eu quero convidar, agora sim, eu quero convidá-los a lerem, porque agora eu estou propriamente dito entrando no nosso tema, para nós entendermos o porquê da fé justificada. E por que eu estou fazendo esse estudo? Porque tem muita gente que poderia dizer, não, pastor, estamos obedecendo, estamos fazendo tudo direitinho, e está de bom tamanho, mas eu questiono. Eu questiono porque essa era a fé do fariseu. O fariseu era o que havia de melhor no tempo de Cristo, queridos irmãos. Ninguém criticaria um fariseu, mas Jesus Cristo veio e censurou a fé e as obras dos fariseus. Então, veja, em Gálatas capítulo 4, você pode abrir sua Bíblia em Gálatas capítulo 4. Lá nós temos o seguinte, Gálatas 4, 6. É isso? Gálatas capítulo 4. Deixa eu ver se eu coloquei o texto certo. Não, eu coloquei o texto errado, é Gálatas 5. Deixa eu corrigir aqui no papel logo, para não ficar errado. Gálatas 5, verso 6. Diz assim: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. O que é que Paulo está dizendo? Que o combustível, o motivo da verdadeira fé é o amor. Às vezes nós temos as obras, a gente se mata pela igreja, mas falta a verdadeira motivação, que é o amor. E Paulo diz que ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu distribua os meus bens, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, eu não sou nada. Então, a verdadeira fé também, ela é movida pelo amor. Então, essa fé, e Ellen White gosta muito dessa frase, tirada aqui de Gálatas 6, 5, verso 6. Quantas e quantas vezes Ellen White fala da verdadeira fé como aquela fé que atua pelo amor. Ela chama essa fé de fé operante, a fé que atua pelo amor. Outro texto que eu quero ainda reforçar, que Paulo mesmo usa no mesmo capítulo, é o versículo 13 e o versículo 14, onde ele diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes
servos uns dos outros, pelo amor. Pelo amor. Queridos irmãos, isso aqui, essa é a parte mais difícil da vida cristã. Essa parte é tão difícil que no versículo 14, que eu também anotei aqui, Paulo diz assim, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Enquanto Jesus Cristo colocou em 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, Paulo ele sintetizou mais ainda. E quem compartilha do pensamento de Paulo é João, porque João diz assim, se alguém diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, na verdade está nas trevas. Está lá na primeira epístola de João. Se alguém diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, na verdade está nas trevas. E não conhece a Deus. E é mentiroso. É mentiroso. Então, nós estamos vendo aqui que a motivação da verdadeira fé, para que a fé produza verdadeiras obras, é o amor. Aí tem gente que está obedecendo cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de ira, cheio de orgulho, cheio de vaidade, cheio de desrespeito, tá certo? Muitas coisinhas assim nas entrelinhas que eu não vou colocar aqui. E diz assim, não, eu estou obedecendo, eu estou seguindo a Deus. Isso aí que a igreja está vivendo, isso aí é apostasia, nós estamos numa igreja apostatada. Tem muita gente dizendo isso, irmão, precisamos ter muito, muito cuidado quando se fala da igreja de Deus. Muito. É a menina dos olhos de Deus. Veja onde você está colocando o seu pé, que é terreno santo. E muitos estão falando do ministério, e muitos falam da obra, e muitos falam... Gente, muito cuidado, muito cuidado. Então, é por isso que eu estou explicando para vocês aqui, realmente, como a verdadeira fé, que produz as verdadeiras obras, como tudo isso é processado. Tá bom? E o outro texto que eu ainda quero apresentar para vocês está em 2 Coríntios. Isso aí eu preciso ler esses textos a partir de agora, que são textos assim que realmente é o sustentáculo para o que eu estou apresentando agora. Então, o que diz 2 Coríntios 5, verso 14? Pois o amor de Cristo nos constrange. Algumas Bíblias estão colocando agora nos motiva, né? Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E aqui já vai introduzir o meu próximo tópico. Então, a nossa fé é exercida pelo amor, é o amor de Cristo que nos constrange, e agora está dizendo que uma vez que Cristo morreu, nós também morremos com Cristo. Eu vou voltar a esse texto depois. E agora eu quero apresentar, caminhar para o nosso próximo tópico aqui, nessa explicação dessa conjuntura sobre a verdadeira fé e como as obras são produzidas. E eu coloco exatamente uma pergunta. Como é possível essa fé? Essa fé que opera pelo amor, essa fé que é o resumo da servidão, do amar o nosso próximo. Então, resumiu a lei de Deus em nessa palavra, que é o amor nosso próximo. Porque quem não ama Deus, não ama Deus também. E nem conhece a Deus. E é um mentiroso. Isso é pesado, mas é a verdade da Bíblia, meus irmãos. Infelizmente, graças a Deus, felizmente, graças a Deus. Porque seríamos hipócritas. Eu amo a Deus, tu ama teu irmão. Serve teu irmão. É o que Paulo coloca aqui. E nós devemos ser servos uns dos outros. Isso requer uma das obras da verdadeira fé, que é humildade e humilhação. Isso é difícil. Irmãos, isso é difícil. Porque o pecado reina em nós através de 2 coisas básicas: orgulho e egoísmo. Egoísmo e orgulho. Ellen White coloca essas 2 palavras como sendo o chavão do pecado. O chavão do pecado. Somos orgulhosos demais. E quando a gente pensa que está sendo santificado, vem o terceiro chavão que Ellen White coloca, a vaidade, a gente fica vaidoso, seja pelo liberalismo, seja pelo legalismo. E a gente diz que isso é fé e que são obras da lei. Está longe de ser. Está longe de ser. Como é possível essa fé? A resposta é: essa fé só é possível, essa verdadeira fé só é possível pela conversão, pelo novo nascimento. Eu estou olhando aqui, o meu horário venceu. Quero saber se eu posso fechar o pensamento ou eu termino por aqui mesmo. Então, são 5h45, né? Posso continuar? A gente para por aqui. Acho que eu já até falei demais, né?
E agora, sim, eu quero apresentar ainda em 2 Coríntios como é possível essa fé. 2 Coríntios, na continuação da leitura, capítulo 5, versículo 15 em diante, ele diz assim: E ele, Jesus, morreu por todos, para que os que vivem, que sou eu e você, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, que é Jesus. Verso 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, que Paulo não conhecia Jesus pelo Espírito, mas pela carne, já agora não conhecemos desse modo. E aí vem o versículo final. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Então, irmãos, o texto está dizendo que o amor de Cristo nos constrange, Cristo morreu, logo nós morremos, e a vida que nós vivemos agora é a vida de um novo homem, é a vida de um novo nascimento. Portanto, eu quero dizer para vocês que a tese aqui é o seguinte: as verdadeiras obras da fé só são possíveis mediante novo nascimento. Quando você ou eu operamos obras sem a conversão, sem um novo nascimento, se não for pelo amor de Deus, nós seremos legalistas, irmãos. Nós seremos legalistas. Na verdade, o pastor Benjamin Mason, ele diz que existem 2 tipos de legalistas. Todo mundo é legalista sem Cristo. O legalista sem Cristo, o primeiro tipo de legalista sem Cristo é o legalista mesmo. Ele vive ali na lei, nas obras ali, mas que não experimenta o verdadeiro nascimento. E o segundo é o liberal, que também é legalista. Ele também é legalista, só que ele é um tipo de legalista cuja premissa são as obras da carne, como Paulo coloca lá em Gálatas. Mas é legalista também. Ele é legalista também. Só que a sua linha é diferente. Eu precisaria para expor isso aí, explicar um pouquinho melhor isso aí. Mas veja, Gálatas capítulo 19, 2:19, aí vem o texto que Joserval lê, e eu quero voltar a ele. Aí eu quero voltar a ele para que vocês vejam, mais uma vez, com a ênfase que eu vou dar, a importância do que Paulo está colocando aqui. O capítulo 12, versículo 19, ele diz assim: Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Ou seja, lá em Romanos 7, ele diz assim: a lei que eu achei que ia me dar vida, na verdade ela fez foi me matar. Então ele está dizendo aqui: porque eu, mediante a própria lei, a lei que ele achava que guardava, morreu para a lei. Então a lei perdeu a função que Paulo achava que ela tinha, que era uma função salvífica. E a Bíblia nunca apresentou a lei com essa função salvífica como fonte, nunca. Ela tem uma função salvífica, mas como instrumento. E a função salvífica da lei é nos condenar. Pastor, então, como é que alguém que me condena pode estar me salvando? É porque o primeiro trabalho do Espírito Santo é me convencer do pecado. E aí eu vou para a lei de Deus, e aí pela lei, nós temos o pleno conhecimento do pecado. A lei, ela faz crescer o pecado, ela avulta o pecado, como nós lemos ontem em Romanos 5, 19 e 20. A lei veio para avultar, ou seja, para tornar maior. É uma lente de aumento do nosso pecado. Mas onde abundou o pecado com toda essa grandeza da lente da lei, superabundou a graça. Irmãos, a justificação em Cristo é uma coisa maravilhosa. Então, Paulo diz: estou crucificado com Cristo. Ele diz assim: morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E aqui Paulo entra num assunto muito profundo que eu não vou poder entrar. Esse viver que agora vivo na carne, ou seja, mesmo o homem espiritual, o homem convertido com a natureza espiritual, é um novo homem, mas que ainda vive na carne. Entendem? Essa natureza pecaminosa que é o nosso grande problema. É o nosso grande problema. E agora, o mesmo Paulo, aí esse texto também eu quero ler com vocês, que para mim é um texto importantíssimo, falou muito ao meu coração, que é o capítulo 4, versículo 19. Está aqui. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Esse Paulo. É engraçado que Paulo chama os Gálatas de meus filhos, mas ele não se apresenta como pai.
ele se apresenta como mãe. Paulo está dizendo o seguinte, olha, através do evangelho da graça, através do evangelho do amor eterno, através da justiça de Deus, através da justiça de Cristo, no poder do Espírito, capítulo 3, ele discorre sobre isso, eu gerei vocês, vocês nasceram como novas criaturas, os milagres, as bênçãos, tudo o que aconteceu foi pelo ministério do Espírito através da fé. E agora, meus queridinhos, vocês estão abandonando a fé para se firmar nas obras da lei. Vocês estão voltando aos rudimentos, vocês estão voltando às obras da carne, disfarçado de religiosidade. É isso que Paulo está dizendo. Então, eu aqui nessa epístola, eu estou tentando novamente agora pregar o evangelho para vocês, para Jesus Cristo ser gerado novamente na vida de vocês, até que Cristo cresça e se torne adulto na vida de vocês. E é quando Cristo cresce e se torna adulto na nossa vida que nós também crescemos e nos tornamos adultos espirituais. É por isso que lá em Efésios capítulo 4 ele coloca exatamente isso, até que todos crescemos à estatura da varonilidade em Cristo Jesus. É o nosso crescimento na graça. Mas isso só é possível mediante um estar morto, um estar crucificado, mediante um viver de Cristo, mediante um ser nova criatura, mediante um não viver mais o eu, Paulo, mas viver Cristo em mim. E ele coloca aqui que através do retorno da igreja da Galácia para o legalismo, Cristo estava sendo anulado, cancelado, eles estavam voltando ao rudimento. E para que eles pudessem ter salvação, Cristo precisaria ser formado novamente dentro deles. Então, as obras da verdadeira fé são as obras de Jesus em mim, por mim e através de mim, queridos irmãos. Vocês estão entendendo? Essas são as obras da verdadeira fé. É isso que Paulo combate. E às vezes a gente ouve um sermão tão bonito, que sermão bonito, olha, nós estamos nos entendendo. Não, esse é o problema, essa é a premissa que nos faz combater essas coisas, liberalismo de um lado e legalismo do outro lado. Entenderam? Mais um texto, e eu quero ler, que é Efésios capítulo 2, 8 a 10. Efésios já foi lido, mas eu quero ler para poder dar a ênfase para vocês. Esse texto aqui é um clássico, queridos irmãos. E aqui diz assim, Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça, vejam bem, pela graça sois salvos, a graça é a fonte, mediante a fé que é o método, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Aqui está sintetizada a salvação como ninguém poderia sintetizar. E ele diz agora, não de obras para que ninguém se glorie. E esse não se glorie seria o tema de amanhã, certo? Mas hoje nós estamos encerrando. Talvez, não é uma certeza eu fale desse tema hoje à tarde, mas tudo indica que não. E agora o versículo 10 diz o seguinte, pois somos feitura dele. De quem são as obras da verdadeira fé? É do novo homem, que é um produto da obra de Deus. É Deus que nos cria como nova. É Deus que nos dá crescimento. É Deus que nos torna homem em Cristo Jesus. É Deus que nos dá maturidade. Nós somos feituras de Deus. Nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. É esse novo homem que produz as obras que agradam a Deus. Entendem? Então, boas obras na Bíblia é o fruto da conversão, é o fruto de um novo homem. E é por isso que nós temos na igreja, irmão, nossa igreja está deficiente, porque nós temos muitas obras, mas obras que não estão sendo fruto da verdadeira conversão. Esse é o nosso problema. E Deus nos cria para as boas obras. E o texto diz aqui, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. E agora eu queria entrar nessas obras, meu tópico final. Mas eu não vou entrar. Acabou o tempo. Eu vou ler um texto com vocês. E esse texto vai dizer tudo. Esse texto é um exemplo de todos os outros textos que eu poderia apresentar. Mas esses outros textos, irmão, já daria uma outra semana de oração. Então, eu vou ficar somente com o texto antepenúltimo. Depois, o último eu só vou citar. Mas esse aqui eu tenho que ler. Eu tenho que ler. Então, com muita solenidade e reverência no nosso coração, irmãos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias para a leitura do último texto. O último eu vou só citar. Capítulo 3 de Colossenses. Capítulo 3 de Colossenses. Se vocês lerem o capítulo 2, Paulo está falando ali
da circuncisão, que são as obras da lei, e de uma nova circuncisão, onde Paulo usa duas palavras para circuncisão. Ele cria uma palavra nova. A palavra circuncisão usada pelos fariseus, ele coloca aqui como a circuncisão da carne. Quando ele fala da circuncisão de Cristo, ele coloca uma palavra nova em grego, mas eu não vou discorrer sobre isso. E depois ele fecha o assunto apresentando o batismo. Ou seja, a pessoa que passou pela circuncisão do coração, ele se batiza. Ele se batiza. E depois que ele se batiza, ele vai viver uma vida nova. Entendem? Veja, capítulo 1 e capítulo 2, Paulo trata da justificação pela fé. Tudo como se processa. Agora, essa fé que é justificada, ele vai justificar que tipo de fé é essa. Como é que começa as verdadeiras obras? Como essas obras começam a ser exibidas? De onde elas procedem? Deixa eu ler. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, vejam bem, ressuscitados, está falando do batismo. A pessoa morreu e ressuscitou. É uma nova criatura. Então, se fostes ressuscitados com Cristo, primeira coisa, buscai as coisas lá do alto. Uma pessoa que nasceu com Cristo, irmãos, não busca cinema, não busca circo, não busca... Aí é o lado prático mesmo. Não busca ódio, não busca rancor, não busca ressentimento. A pessoa, primeira coisa que uma pessoa faz, e a nova fé faz a pessoa fazer, é buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Aí vem a segunda coisa. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Olha aqui. Aqui estão as verdadeiras obras. Queridos irmãos, às vezes com a boca a gente diz uma coisa, mas com o coração a gente diz outra coisa. Jesus disse que do coração procede tudo que não presta. E por que precisa ser obras de uma nova vida? Porque o nosso coração anterior dele só procedeu o que não presta. Mas do homem criado, segundo Deus, do homem ressuscitado de novo, precisam sair agora o quê? Os devidos pensamentos, os pensamentos segundo Cristo. Porque esse novo homem, diz Paulo, nós temos a mente de Cristo. E ele diz assim, verso 3, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Que versículo. Nós morremos. Quem vive agora? Alguém que ressuscitou juntamente com Cristo. Versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, falando aqui da segunda vinda de Cristo, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Por quê? Porque nós morremos com Cristo, nós ressuscitamos com Cristo e nós estamos vivendo com Cristo, já agora, para depois nos manifestar com ele também em glória. Amém. Continua. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Paulo está dizendo que nós temos duas naturezas. Uma é terrena, também chamada de carnal. Essa é a natureza que nós devemos fazer morrer. Muitos estão defendendo que Jesus Cristo tinha essa natureza. Essa é uma declaração que, na minha opinião, é satânica, é blasfêmica. Se eu, que sou pecador, tenho que fazer morrer essa natureza pecaminosa, agora Cristo veio à Terra como humano para começar essa luta que nós temos. Eu não quero nem entrar nesse assunto. Isso não existe. Então, vejam, quem tem a natureza carnal tem o quê na sua natureza? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Se uma pessoa defende que Cristo tem a natureza carnal, ele está defendendo tudo isso aqui, que Cristo tem isso tudo aqui. Porque Paulo aqui não está falando de obras, ele está falando de natureza. Fazei, pois, morrer a vossa natureza. Agora conclua. Conclusão. Por estas coisas é que vem a ira de Deus. Vejam do tema da ira que eu falei aqui. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Irmãos, a ira de Deus que caiu sobre Cristo foi pela nossa culpa e não ele. Ele não tinha natureza terrena. Deus me livre de abrir a boca para dizer uma coisa dessa. Deus me livre. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, vejam bem, despojai-vos igualmente de tudo isto. Aí vem um aspecto que eu queria explorar muito das verdadeiras obras da fé. Temos que nos despojar, irmãos, da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena. E aqui diz assim, não mintais uns para os outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Estão vendo aqui a realidade
do que significa ser justificados. A justificação, irmãos, é uma obra completa e plena de Deus. É Deus que faz nascer, criar. Ele cria um novo homem em nós. Ele implanta a natureza carnal. Ele nos torna participantes da natureza divina. E é o fruto dessa nova criação, é do fruto dessa nova criação que Deus espera essas devidas obras aqui. Eu estou citando como exemplo as obras da fé. Então, a fé só é justificada como uma verdadeira fé quando essas obras aqui são produzidas. Mas eu ainda não terminei a leitura. Eu vou até o versículo 14. Eu tinha colocado até 17 e vou até o 14. Veja como Paulo repete aqui, revestir e vestir e despojar. Ele repete isso várias vezes, ao passo que ele vai citando exemplos de postura, de atitude, de pensamento, de sentimento, de estado emocional. Tudo isso ele coloca aqui. Tudo isso aqui ele coloca aqui. O versículo continua no versículo 10. E vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Amém. Revestivos, novamente ele fala do revestimento. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, eleitos na eternidade, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Estão vendo aí? Aí o legalista quer apresentar o quê? Vegetarianismo, saia comprida, cabelo longo, não pintura, não isso. Tudo isso tem o seu lugar. Mas veja que Paulo não trata de nada disso aqui, nada disso. Ele começa pelo pensamento, ele começa pela busca, ele começa pelas emoções. É isso que Paulo coloca aqui, pensamentos, sentimentos e emoções. Se voltar completamente para Deus, esse é o novo homem. E é a partir dessas posturas, dessa atitude do coração, que vem de forma exterior a verdadeira fé. Ellen White diz que se uma pessoa faz qualquer coisa para Deus e não procede do amor, da bondade e da compaixão, não importa o que ela faça, não tem valor nenhum para Deus. Você tem essa citação ali na meditação, grifada. Não tem valor nenhum para Deus. Entendem? Então ele diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E acima de tudo isto, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Irmãos, eu não vou dispensa comentário. Este aqui é um exemplo do que eu gostaria de continuar fazendo, mostrando a grandeza de outros textos. Mas esse de Colossenses, para mim, ele é o máximo. Dos que eu mostraria, na minha opinião, eu penso que eu escolhi o melhor. Ele vai ficar como exemplo para vocês. Eu disse que ia citar o último texto. O último texto, aqui, está a perseverança dos santos. Apocalipse 14, 12. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Ellen White diz que a reprodução do evangelho na igreja dos últimos dias vai ser o motivo pelo qual as pessoas aceitarão a Jesus. A nossa igreja hoje, irmãos, está muito pobre na perseverança, está muito pobre na busca, está miserável nos sentimentos, nas emoções. O povo de Deus é um povo muito sensível, um povo muito cri-cri. O povo de Deus, a gente vai numa igreja evangélica, eu não gosto de falar mal da minha igreja, mas a gente vê um povo fervoroso, é diferente, nós precisamos resgatar isso, nós já fomos assim. E eu aqui não estou criticando ninguém, irmãos, é a nossa realidade como igreja. E quando eu coloco isso na internet, que isso aqui vai para a internet, eu estou falando de uma realidade, de uma igreja a nível de Brasil, de divisão, de mundo que precisa passar por reavivamento e reforma. Precisamos. Então, irmãos, ela diz que é o amor desse povo nos últimos dias que vai levar os ímpios, as outras pessoas, a realmente acreditar que nós temos muito mais do que doutrina. Nós temos muito mais do que uma verdade a ser dita. Nós temos, queridos irmãos, o amor de Deus derramado em nossos corações. E é desse amor, dessa nova criatura que Deus criou em nós, é um novo eu, que procedem as verdadeiras obras. Queridos irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos ajude
e que as obras da fé, da verdadeira fé, se produzam em nós, para que essa fé fajuta que muitos de nós estamos defendendo, para que ela não passe de presunção, para que não passe de orgulho espiritual. Nem legalismo, nem liberalismo, mas a fé que opera por amor, em nome de Jesus. Amém.